Com a palavra a vereadora Marisa Zanoni. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pela televisão, as pessoas que particularmente estão aqui no plenário, eu gostaria de usar a tribuna de hoje também para falar especificamente da diversidade humana. Tema, vereador Pedro, que nós discutimos na semana passada em relação à AMA, hoje o senhor traz a questão da APAI, e o vereador Leonardo Peruca traz aí o lamentável ocorrido na última sexta-feira numa casa noturna de Balneário Camboriú. Isso tudo está ligado à compreensão da vida humana e das dimensões complexas dos relacionamentos humanos. Nós vivemos uma sociedade que, em termos de legislação, é ampla no defesa dos direitos de cada um poder viver de acordo com os seus preceitos de liberdade, das possibilidades de terem escolhas. Falar, então, deste lamentável episódio é, para mim, sim, vereador, um ato de discriminação tacitamente marcado. Não, se a gente pensar não só pela estatura, né, de um menino frágil que, supostamente, ouvindo aí os depoimentos dos donos da casa, que ele também teria agredido. Nenhum motivo nos parece cabível para a tamanha violência que nós assistimos aqui. Muitas pessoas acreditam, e aí, vereador Fábio, de que nós não temos preconceito, que o povo brasileiro é pacífico. Eu discordo, porque se a gente olhar os números, nós vamos ver que nós temos inúmeros casos de violência, e violência cometida pela intolerância da diversidade humana. Assim, as minorias são atingidas, simbólica e efetivamente na sua desigualdade. Os grupos de homossexuais, os grupos de LGBT, vivem uma luta intensa para se constituírem no seu direito e nas suas escolhas. Nós fizemos aqui, vereador Leonardo, desde janeiro, reuniões com o grupo de LGBT, inclusive nesta casa. Fizemos mensalmente encontros com esses grupos que lutam para uma Balneário Camboriú, uma sociedade livre de preconceito. A capital do turismo não pode mais se constituir neste descaso. Os grupos de homossexuais são vítimas desta violência física que nos abala mais acaloradamente a partir deste ocorrido. Mas nós não podemos esquecer a violência que está presente nos gestos, nos sorrisos de deboche, no desmerecimento que costumeiramente nós assistimos. Vários amigos, né, comentam, por exemplo, que nesta capital do turismo, homossexuais são atendidos de maneira muito diferenciada nos restaurantes. Chega-se ao ponto dos garçons ficarem disputando e rindo de quem vai até aquela mesa atender, e vou abrir aqui aspas, os viadinhos. Então nós precisamos uma revisão profunda dos nossos conceitos. Nós precisamos ainda avançar no respeito às escolhas das pessoas. E isso é lutar por uma sociedade livre e democrática na sua plenitude e não só naquilo que está previsto na legislação. Gostaria de lembrar que de 15 a 19 de maio é comemorada a Semana de Combate à Homofobia. O que me parece que nós precisamos reavivar é o debate, então, em torno da questão do respeito às múltiplas possibilidades de viver e ser humano. E, nesse sentido, essa casa, sim, precisa
também se colocar à disposição na criação de legislações municipais que contemplem esta enorme população. Hoje é certo que nós vivemos uma maior possibilidade de expressão. E no meio da indignação do caso que aconteceu com o André, que foi meu aluno na pré-escola, e hoje eu tenho aqui a Franciele, que nos acompanha, colega também do André. Talvez a minha maior emoção após ver as lesões, que não tem motivo, não existe argumento cabível em tamanha agressão. Não existe. Eu me emocionava em ver o pai do André. Primeiro, pela coragem de assumir e respeitar a condição e a escolha do André. A família é este elo forte. E o André pôde denunciar a violência, eu não tenho dúvida, porque tem esse apoio incondicional da família e dos seus amigos. Agora, quantos meninos e meninas ainda vivem esse dilema nas suas famílias, porque nós vivemos uma sociedade, sim, preconceituosa, que só considera uma relação ideal aquela que é hétero. Só considera um casamento ideal entre homens e mulheres. E isso, na condição atual deste século, não é mais possível, porque nós já avançamos. Nós não concordamos que raças sejam extinguidas pelas suas diferenças, que negros sejam discriminados pela sua cor. Então, nesta mesma esteira está as questões da homossexualidade. E que a gente possa, neste ato, tristemente marcado na nossa cidade em nível nacional, fazer um chamamento forte às nossas escolhas, às nossas crenças como legisladores, e que esta casa possa, sim, protagonizar legislações mais afirmativas dessas categorias. Neste sentido, eu gostaria de fazer um apelo aos colegas. Se a gente observar os donos dessas casas noturnas, eles tomaram uma medida, pelo menos anunciada, de afastarem estes seguranças. A família do André tomou uma medida, falar publicamente, enfrentar e fazer a denúncia. Então, eu gostaria que nós, nesta casa, também pudéssemos tomar algumas medidas em solidariedade e apoio. E talvez assim a gente saísse dessa retórica do discurso e pudéssemos avançar pela prática. Uma delas que eu sugiro que hoje a gente não vote a moção de congratulação à casa. Eu sei que a casa tem o seu título, né? A outra casa, mas a gente tem membros da casa envolvidos. Então, a minha observação é que hoje, em solidariedade, a gente pudesse não votar e apresentar, sim, vereador em outro momento. E talvez a segunda questão que nós pudéssemos é organizar coletivamente uma moção de apoio à família do André e que nós pudéssemos, aqui na casa, também trazer para o debate as questões do grupo de LGBT que se encontra, como eu disse, mensalmente, através do mandato, mas por uma organização muito particular. Eu concedo a parte ao vereador. Vereadora, obrigado pela parte. Só para ressaltar que realmente é lamentável a questão da agressão, é lamentável o que aconteceu, e dizer que, só para informar a Vossa Excelência, que a casa da moção que estou fazendo, que é melhor, que é a casa que foi número 1 no mundo, que é a Green Valley, são sócios também diferentes, não são o mesmo sócio, é do grupo, mas não são. A casa que ocorreu outro fato é aqui na Avenida Atlântica, a outra é em Camboriú, mas o escritório dela é em Balneário, que teve alguns fatos que comentaram. Mas são sócios, não são o mesmo sócio. A casa que aconteceu foi na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. E a casa que vai receber a moção, que teve o título de melhor casa do mundo, é em Camboriú, e o escritório dela, dessa casa, funciona em Balneário Camboriú. Mas são vários sócios, não é o mesmo sócio, então às vezes eu acho que não justifica a questão de não votar com relação a isso. Se a senhora quiser, de repente, fazer
uma moção de repúdio, alguma coisa com relação ao que aconteceu na casa, né, eu acho que esse é o caminho. Com relação, trabalhei em casa noturna, né, 10 anos, 11 anos, né, eu sei bem como isso funciona. Né, sei com relação à questão de segurança, nós tivemos um avanço muito grande com relação à questão de segurança nas casas noturnas, né, porque antes, aquilo que o vereador Nilson falou é verdade. Antes a gente pegava a segurança, pagava na noite para trabalhar, e pegava a segurança, trabalhava no supermercado, fazia um bico, o outro estava não sei o quê, um era policial, o outro não, só fazia um bico. Hoje não, tem que ser credenciado, realmente tem que ser credenciado na Polícia Federal, tem que ter curso, né? Se ele não está adotando isso hoje, né, deve receber uma punição, se ele não está adotando isso hoje, porque ele está ali para transparecer, ele está ali para manter a calma daquele lugar, né, resguardar a vida, a segurança dos frequentadores naquele local. Eu acho que o que aconteceu na casa, né, eu, como já trabalhei muito tempo na noite com representantes, né, do meu segmento, sei que já na minha casa que eu trabalhava aconteceu já várias vezes. Às vezes a pessoa tinha bebido um pouco além, não queria pagar a comanda, né, já aconteceu, nunca aconteceu, né, de ser um fato parecido com esse aqui, né, nunca aconteceu um fato parecido, mas já aconteceu o fato do rapaz estar lá, né, com um baseado dentro, que conseguiu entrar e, vamos dizer, e estava lá usando, e tinha um segurança que trabalhava, o segurança, eu nem tinha conhecimento disso, nem tive conhecimento que aconteceu isso na noite, o segurança abordou ele, fez ele comer o baseado, ele ficou guardando aquilo de uma semana, na outra semana ele foi lá, acho que no dia você tinha passado antes, o vereador Piroco tinha passado antes até na casa, e no dia foi lá, ficou esperando esse segurança sair, quando saiu, foi lá e deu um tiro no segurança. Né? Isso era um jovem, né? Porque a alegação dele, que ele passou vergonha e tal, né? Houve outros momentos de briga dentro da casa, né? Isso a gente sabe que costuma acontecer, não deveria acontecer, eu sempre trabalhei para não acontecer, mas costuma, de vez em quando a pessoa passa do ponto, bebe um pouco a mais do que o limite e acontece isso, ou segurança, aquilo que a senhora falou, não tem o preparo para estar na casa e costuma ele mesmo provocar, né, porque é forte, porque é grande, né, então são fatores que têm que ser olhados, tem que ser discutido aqui realmente com relação à questão de leis, né, nós tivemos a reunião aqui para cobrar com relação do Corpo de Bombeiro, do Poder Executivo, a fiscalização com relação à segurança, né, do estabelecimento. Então, né, eu até mandei um ofício agora para o Corpo de Bombeiro pedindo a relação, que a gente está acompanhando isso, mandei para a Secretaria também, que ficou responsável, na comissão que foi formada pelo prefeito, ficou responsável o Sandro, né, que é da Vigilância Sanitária, né, para poder estar fazendo esse relatório. Eu mandei um ofício para ele também cobrando, né, que eu quero saber informações, a gente está indo atrás, porque a ideia nossa é estabelecer aí sim, através de um projeto de lei, né, o que está sendo feito, como está sendo feito. De repente, segurança, né, as casas, a gente tem uma ideia, de repente trabalhar com um psicólogo para ver se ele tem o suporte, porque às vezes ele tem um transtorno em casa, a gente não sabe, né, qual que é. Cortou dele. Não pode. 2 minutos já deu. Um minutinho só. Vamos, Roberto. Só para concluir, né, para ver se a gente... então vamos concluir rápido aqui, depois eu falo, outra hora eu falo com relação a isso. Eu conheço os donos da casa, tanto dos donos da casa que aconteceu o fato aqui na Avenida Atlântica, conheço os de Camboriú também. Né, eu posso dizer que eu garanto que eles não têm preconceito nenhum, porque em todas as casas, ambas as casas, né, tem diversos frequentadores, né, e isso eu posso garantir, porque diversas vezes eu já vi, esteve lá perto e não teve problema. O fato que aconteceu lá, concordo plenamente com as palavras do vereador Piruca, com as palavras da vereadora Marisa, do vereador Pedro, foi lamentável a agressão que foi ocorrida. Poderia ter sido com qualquer um, né, a questão do segurança. Obrigado.
vereador. Vereadora, eu só queria para contribuir aí também, eu acho que seria um contrassenso nosso hoje, você está certa no seu pedido, na sua colocação, vereador Roberto, seria um contrassenso da nossa parte, hoje, possamos até amanhã, depois de resolver esse caso, a gente ver alguma coisa, nós até voltarmos a votar essa moção de congratulação. Agora, seria um contrassenso da nossa parte, diante de um episódio que aconteceu, que nós estamos hoje aqui colocando a nossa indignação, nós votarmos uma moção de congratulação a uma casa noturna, onde o sócio é sócio dessa onde aconteceu o episódio também. Pelo amor de Deus, gente, eu gostaria que Vossa Excelência tirasse esse requerimento hoje e que nós voltássemos a votar ele mais na frente, quando nós resolvermos este caso, até porque, repito, gente, seria um contrassenso da nossa parte. Se não tivesse nada a ver, mas diante da colocação aqui, em que o proprietário desta casa, que hoje nós estamos dando essa moção de congratulação, é também sócio dessa outra que eu não sabia, até porque eu não conheço os donos das casas noturnas de Balneário Camboriú. Questão de ordem, senhor presidente. Não tem, o que o vereador está falando aí, não sou parceiro, não sou sócio, não sou parceiro, não tenho nada a ver. E disse que lamentava o fato ocorrido. Disse que lamentava. Agora, questão, só para concluir aqui, presidente. Agora, querer comparar com relação à questão de turismo, que ganhou o título representando não só o Brasil, mas internacionalmente, agora, é isso que eu estou querendo dizer só. Eu gostaria de ser respeitado. Eu pedi uma parte à vereadora que me concedeu, assim como eu fiquei calado quando o vereador Roberto... vereador Roberto, eu não quero entrar no mérito da discussão, eu estou colocando aqui a minha opinião, que é um direito como legislador dessa cidade, de colocar a minha... Eu acho que comungo, eu peço desculpa por ter dito ao senhor, a Vossa Excelência, que Vossa Excelência é parceiro das casas noturnas. Coloco aí, peço a minha desculpa por ter falado tal palavra, e você me esclareceu agora que você não é. Então, vereadora, só gostaria de colocar aqui a minha contribuição na sua fala e pedir que prossiga com a sua coisa, que eu sou favorável ao seu pedido. Vereadora, 1 minuto, tá? Então, para concluir, vereador Fábio, me desculpe aí, só para a gente concluir, eu acho que seria um gesto, já que envolve os proprietários da casa, seria um gesto, no mínimo cordial e de apoio tácito. E também, para reforçar, eu tenho dito que a diversidade humana, a diversidade de opiniões, vocês veem o exercício que nós temos que fazer, às vezes, na casa, para respeitar a diversidade de ideias. Você imagina, então, o exercício que nós temos que fazer para respeitar a diversidade de opções, de opção sexual, de opção de vida. Por isso que eu encerro este meu pronunciamento dizendo uma frase que eu já repeti outras vezes. A diversidade humana, ela não tem que ser tolerada, ela tem que ser desejada, porque é ela que nos enriquece, é ela que nos faz melhores do que nós somos. Viva a diferença humana, viva os grupos que lutam por este respeito.